Fala, meu brother. E aí, rapaz? Ô, velho, tem como emprestar R$ 300 aí de novo, meu amigo? Pra quê, moço? Pra eu pagar minha energia, velho. Cortou. Tô lá no escuro, velho. Rapaz, velho. É porque eu fui cair na bestagem, velho, de dançar no São João, pular o São João. Gastei o dinheiro da energia sem querer, velho. Mas como é que tu gasta o dinheiro da energia, velho? Dinheiro de conta, meu irmão. É porque assim, meu amigo, a gente que trabalha, que é trabalhador, a gente trabalha o mês todo. A gente tem que tirar um dia pra curtir, não pode ficar só em casa, não. Só que aí eu vacilei, era pra eu separar o dinheiro da energia, eu gastei. E agora eu tô aí com a energia cortada. Mas se tu me emprestar aí, final de semana eu te pago certinho. Aí foi pra festa dançar. Foi, velho. E foi boa a dança lá? Ah, foi bom demais, eu pulei até umas horas. Requebrou legal. Oxi, daquele jeito. Fala o seguinte, tem uma solução pra você, velho. Por quê, meu amigo? Agora é só tu dançar no escuro.